A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estou aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito neste canal Experiência da Bíblia, que você se inscreva, você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Ontem o meu irmão Valderson esteve aqui no canal trazendo uma palavra de Deus. Você que assistiu o vídeo, são palavras simples, mas porém poderosas. Não são palavras maquiadas nem manipuladoras, mas sim palavras de um servo que quer fazer a vontade daquele que nos chamou. Por isso eu sou bem claro em dizer que as palavras que eu falo aqui não é palavras copiadas, não é palavras pegada de algum discurso, de jeito nenhum. As palavras que são faladas aqui são diretamente o que o Senhor tem nos revelado através da sua palavra. Por isso, eu deixo bem claro que a honra e a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero desde já também agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho de evangelizar a palavra de Deus. Praticamente não é fácil nós estarmos aqui, porque é responsabilidade muito grande de estar falando da palavra de Deus. Mas nós cremos que a palavra que nós falamos é de um Deus poderoso, de um Deus glorioso, que tem poder para salvar, tem poder para restituir. Aleluia. Este Deus, ele é poderoso e glorioso. Por isso eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nessa página, se inscreva, compartilhe, venha conhecer um pouco de quem é Jesus Cristo. Antes de você falar alguma coisa, por você não entender e não compreender, ouça um pouco da palavra, leia mais a sua Bíblia, para que você saiba quem é Jesus e qual é o propósito dele para cada um de nós. A palavra, eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Aleluias! Que diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, que vai dizer assim a palavra do nosso Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus. Irmãos, como eu já falei, vocês veem a responsabilidade que é falar da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Por quê? Quem pode falar a palavra de Deus? Quem estará apto para falar a palavra de Deus? Eu quero deixar bem claro para cada um de vocês que a palavra de Deus, ela é uma responsabilidade muito grande para você a evangelizar, no sentido de que você não pode falar qualquer coisa da palavra de Deus. Você não pode manipular ninguém usando a palavra de Deus.
Você não pode enganar ninguém usando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia vai nos dizer também que a palavra de Deus são espírito de vida. Por isso, nós devemos estar bem preparados para falar do amor de Deus. Quer ver um exemplo? Você falar de alguém que você conhece é muito fácil. Não é muito fácil? Porque você, por mais que você queira falar daquela pessoa, você vai falar carinhosamente e usar cada detalhe para que as pessoas saibam de quem você está falando. Ou seja, se você for falar da sua mãe, se você tem uma intimidade com a sua mãe, você sabe tudo sobre ela. Por quê? Porque a sua mãe, ela te tem como uma amiga, uma companheira. Por isso que é muito bom, se você tem a oportunidade de estar com a sua mãe, aproveite o máximo. Não só com ela, mas também com seu pai. Busque ser amigo do seu pai, para que você conheça quem é ele e o que ele tem preparado para você. Muitas das vezes as pessoas, por não ter uma boa amizade, quer adquirir algo dos vossos pais e muitas das vezes são barrados. Não porque os pais são ruins. Os pais não são ruins. Antes eu não compreendia isso. Porque muitas das vezes eu chegava e pedia algo para meus pais, eles também, por não poder, muitas das vezes eu era barrado, mas quando eles tinham, eles não faziam, ele não rejeitava, ou seja, não prendia o que ele podia fazer por nós. E eu me recordo muito que o meu pai me ensinava, ele me ensinava muito que nós deveríamos ser umas pessoas boas, que nós deveríamos respeitar o nosso próximo, que nós não se envolvesse com coisas erradas, que nós não mexesse em coisas alheias. O meu pai e a minha mãe sempre nos ensinou isso, que nós não andasse com maus companhias, porque isso poderia levar nós à destruição. E quando nós entramos na Bíblia, o próprio Deus estabeleceu que nós, que somos filhos, devemos obedecer aos nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados sobre esta terra. Ou seja, se eu fosse viver, estivesse estabelecido que eu ia viver 50 anos, se eu honrar meu pai e minha mãe e obedecê-los, conforme está escrito, e também obedecer os ensinamentos do meu Deus, tem possibilidade de eu viver até 100 anos, ou até mais de 100 anos. Mas, quando eu desobedeço esses ensinamentos, a Bíblia diz que meus dias são automaticamente reduzidos. Por quê? Porque quando nós desobedecemos nossos pais, nós andamos por caminhos errados, por caminhos tortuosos, caminhos que nos levam à destruição. Por isso que a palavra de Deus não é diferente. Ela quer que quando nós nascemos de novo, que nós venhamos obedecer a Deus, que nós venhamos andar temente a Deus, que nós venhamos andar com temor e tremor. Mas não é para que nós tenhamos medo de Deus como se Ele fosse algo que nos causasse medo, não. A Bíblia diz que é para nós ter respeito ao Senhor e ter temor a Ele. Antes de nós fazer qualquer coisa, para aí, eu quero fazer isso, mas e o Senhor, Ele aprova se eu faço isso? O Senhor faria isso se Ele estivesse aqui? Ou seja, o Senhor andaria com os amigos que eu tenho? O Senhor, Ele estaria no bar que eu estou? Ele faria isso que eu estou fazendo? Tudo isso faz parte de uma consagração, de um preparamento para que nós em breve possamos estar diante de Deus como os filhos perfeitos, filhos, ou seja, uns filhos totalmente preparados
para entrar na glória. Porque a Bíblia deixa bem claro que filhos de Deus são aqueles que aceitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas correm sério risco de ser totalmente lançada no fogo eterno. Não porque Deus é ruim, não é isso, mas sim porque o Senhor, Ele nos chamou no seu Filho Jesus Cristo. Porque nós sabemos muito bem que a nossa salvação vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, quando envia seu Filho, é para nos resgatar, ou seja, para salvar o mundo. Se nós tivéssemos salvação em outro, não tinha necessidade de o Senhor vir a este mundo e ser sacrificado por nós. Nós vemos muito bem que teve muitas pessoas de alto grau de espiritualidade, mas que elas não podem salvar a nossa vida. Ou seja, quando eu falo da nossa vida, a vida eterna, não é essa vida carnal. Essa vida carnal, a Bíblia deixa bem claro que muitos de nós pereceremos, mas alguns não provarão a morte. Por quê? Porque a Bíblia fala do arrebatamento. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará para buscar o seu povo que por Ele espera. Nós sabemos muito bem que Ele deixa para os seus discípulos um ensinamento dizendo: olha, eu vou para a casa do meu Pai preparar-vos lugar. Quando eu vos preparar, eu voltarei para buscar cada um de vocês, para que aonde que eu esteja, vós estejais comigo. E nós sabemos muito bem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está na glória, Ele está no céu. Por isso Ele deixou bem claro: olha, eu estarei indo, mas em breve eu voltarei para buscar cada um de vocês. Vocês terão algumas perseguições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e através de mim vocês serão justificados. E aí é onde que eu entro neste momento na palavra que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ou seja, ele não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais é um pouco complicado de você compreender, porque são coisas que não são vistas pelos olhos carnais. Elas são adquiridas e vistas pelos olhos da fé. É como se você olhasse para uma parede e dissesse bem assim: do outro lado dessa parede tem, digamos, algo bom me esperando. Mas alguém que está olhando para aquela parede diz: você crê que realmente tem algo do lado dessa parede te esperando, coisa boa? A pessoa que é carnal, ela não vai entender, dizer: uai, do lado dessa parede não tem nada. A não ser, dependendo do lugar que ela tiver, pode ser um matagal, pode ser uma rebanceira, pode ser qualquer coisa. Ela vai pensar sempre no pior. Por quê? Porque ela só olha com olho carnal. Ela não confia no que está oculto dos seus olhos. Mas a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, verso 3, que o Senhor diz assim: clamas a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece e não sabe. Ou seja, tem muitas coisas que é para ser revelada para nós, mas isso só vai acontecer quando nós começar a entender e crer no mundo espiritual. Jesus deixa bem claro a primeira coisa: Deus é espírito. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. E o Senhor estabeleceu para nós que nós deveremos orar a Deus em espírito e em verdade. Como é que nós devemos orar em espírito e em verdade?
A Bíblia nos ensina muito bem que quando nós oramos em espírito e verdade, é nós orar a Deus na sua glória, crendo que Ele existe, crendo que Ele é verdadeiro, crendo que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, crendo que o sacrifício de Jesus é o suficiente, crendo que as coisas que está por vir são melhores do que essas coisas que nós vemos todos os dias. Mas os espirituais, os carnais, os homens que são naturais e carnais, eles não compreendem isso. Porque tem muitos que dizem, eu só acredito quando eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Isso aconteceu na época de Jesus, quando Jesus ressuscitou e ele teve com seus discípulos. Só que teve um deles que não estava ali, que era conhecido como Dídimo, ou seja, Tomé. E a Bíblia vai nos dizer que Tomé, depois quando chegou, Jesus já tinha saído da presença dos apóstolos. E eles anunciam a Tomé, dizendo, Tomé, o Senhor esteve aqui conosco. E ele disse, eu não creio, eu não acredito, eu só acredito se eu tocar nele. E se eu ver. A Bíblia diz que depois, passamos alguns dias, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E as portas estavam trancadas. Porque eles temiam os judeus, porque procurava os matar por eles pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, por eles estar segundo a mentalidade daqueles homens, eles estavam causando alvoroço naquele povo. Mas é isso que o homem natural não vai entender. Quanto nós pregamos a palavra, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai o mais profundo e ela vai o mais íntimo da pessoa. Ela vai mostrar onde que as pessoas estão errando. E a palavra de Deus, muitas das vezes, para os que não entendem, elas são muito confrontadoras. São algo, elas vêm para corrigir, ela vem para exortar, ela vem para pôr o homem no seu devido lugar. E o homem, pela sua ignorância, muitas das vezes não quer aceitar a correção, porque eles olham carnalmente e vê como se nós, quando falasse de Jesus, nós estivéssemos usando a palavra, mas sim para apontar o erro deles. Mas não é bem assim. A palavra de Deus, ela quando nos manda pregar e anunciar o Evangelho, é para que o povo, o ouvidor da palavra, ele venha se arrepender. E muitas das vezes eles, por não entender, eles ficam bravos, eles ficam rebeldes. E assim Tomé estava ainda. Ele estava carnal, ele não estava totalmente transformado. Ele precisava de um sinal, ele precisava ver para ele crer. E a Bíblia diz, passando os dias, o Senhor aparece no meio deles e diz, Pai, seja convosco. E logo imediato ele diz, olha Tomé, vem cá. Toca em mim aqui as minhas pisaduras, ou seja, os meus ferimentos, toca em mim. E Tomé, reconhecendo que era Jesus, ele disse, Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador. Era para mim ter acreditado quando meus irmãos falaram e eu não acreditei. O Senhor nos ensinou que o Senhor iria e depois voltaria, e mesmo assim eu não acreditei. Mas agora eu estou vendo. Agora eu creio, Senhor. A Bíblia diz que Jesus disse, olha Tomé, tu vê, tu crê em mim porque tu viste. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creem em mim. O que o Senhor estava ensinando nesse momento para nós? Ele estava dizendo, ó, ninguém me viu, ou seja, no sentido de ninguém nunca viu a Deus. Mas Jesus Cristo, aqueles homens viram ele. Mas Jesus já também encerrou dizendo, bem-aventurados são aqueles que nunca me viu e creem em mim. Ou seja, nós que somos espirituais,
nós que aceitamos Cristo e não vivemos mais uma vida terrena, mas sim espiritualmente. Tem pessoas que dizem, se vocês são espirituais, o que é que vocês estão fazendo na terra? Nós estamos aqui na terra cumprindo de acordo com o que devemos. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nós devemos pregar a sua palavra. Enquanto estamos aqui, nós devemos fazer a sua obra, para que mais pessoas venham ser transformadas, que essas pessoas venham se converter ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São muitas pessoas que não sabem, não conhecem quem é Jesus. Muitas das vezes nós falamos para eles quem é Jesus, e as pessoas não têm uma explicação de quem é Jesus. Mas eu posso te falar agora um pouco de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, unigênito. O que é unigênito? É filho único. Ele é o primogênito. O Senhor veio de Deus para dar vida eterna a cada um de nós que nele crê. Quem terá a vida eterna? A Bíblia diz que em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aqueles, porém, que crê terão a vida eterna, mas porém aqueles que não crê em Jesus Cristo, esses não terão a vida eterna. E Jesus diz mais: olha, eu sou o filho primogênito, mas eu digo a cada um de vocês, aqueles que me aceitarem, eu lhe darei o direito de ser chamado Filho de Deus Altíssimo. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos dá o direito de ser Filho de Deus quando nós cremos nele, quando nós aceitamos ele. No caso contrário, essas pessoas que não dão importância para ele, que não crê nele, que não ouve a palavra dele, essas pessoas estão rejeitando aquele que trouxe a salvação para cada um de nós. E isto será muito desastroso para aqueles que não aceitar Jesus Cristo. Muitas pessoas abrem a boca e dizem: eu tenho Deus, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Um exemplo, preste muita atenção. Você está completando o ano e você vai dar uma festa de aniversário. Mas porém essa festa de aniversário vai ser limitada. Vai ter 400 convites para você dar para aquelas pessoas que são mais íntimas de sua, que é de sua confiança. Pessoas que você gosta, pessoas que você ama, que nunca te fizeram mal, que nunca te rejeitaram, que nunca te defamaram, que nunca virou as costas para você. Essas pessoas você seleciona e manda o convite para elas. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre próximo de você, que são seus amigos. Você vai liberar o convite para essas pessoas. Digamos que lá na portaria você vai colocar segurança. E você vai estabelecer uma ordem dizendo: olha, você só deve deixar entrar os que tiver o ingresso. Caso contrário, essas pessoas que não tiverem ingresso, você não deixe elas entrar. Você me compreende? E você ainda diz mais: olha, porque as pessoas, eu com antecedência, ou seja, seu aniversário é no mês de dezembro, só um exemplo, preste atenção. Seu aniversário é no mês de dezembro, você começa a preparar, digamos, pelo começo do ano de novo. Mês de fevereiro, mês de março, para abril, você já começa a selecionar as pessoas. Você diz: para aí, eu vou querer esta pessoa no meu aniversário, vou querer esta, vou querer essa, vou querer essa. E quando você fez a soma no decorrer do ano,
deu 400 pessoas que você não quer que falte na sua festa. E você já fez a lista e releu e disse, não faltou ninguém. Você tem certeza que não faltou ninguém nessa lista. Aí sim você manda fazer os convites e fazer a entrega de cada um. No dia você estabeleceu a ordem que ninguém pode entrar sem o ingresso. Agora imagine só, aquelas pessoas que não são seu amigo, que não quer nada com você em sentido de amizade, que não te deseja o bem, que só sabe te rejeitar, só sabe causar encrenca com você, só sabe causar problema para você. Você deixaria umas pessoas dessas entrar na sua festa de aniversário e ainda sem ingresso? Com certeza não. Essas pessoas que não te querem o bem, que não te aceitam, que não quer ser seu amigo, que não quer, digamos, te respeitar, mas antes te defama, te maltrata, te rejeita, você vai querer umas pessoas dessas na sua festa? De forma nenhuma. Da mesma forma é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Deus, o dono da festa. Ele envia o seu filho. O filho dele é o convite. Todos aqueles que aceitar o convite entrarão nessa festa. Porém, aqueles que aceitar o convite ficarão de fora. A Bíblia vai ilustrar muito bem o que eu estou falando em Mateus 25. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte. Mateus 25 vai ilustrar muito bem que estas 10 mulheres tinham um propósito de entrar numa festa. Mas, porém, estas mulheres não se prepararam, a metade delas não se prepararam para entrar na festa. E o que é que acontece? Quando chega o dono da festa, elas chegam sem o ingresso, ou seja, elas não chegam preparadas para entrar. Que o ingresso era o seguinte: vocês peguem sua lamparina, que era tradição, e Jesus fez uma ilustração dizendo, olha, vocês peguem sua lamparina e quando eu vier, vocês acendam a lamparina de vocês para entrar comigo. Caso contrário, se vocês não tiverem as lamparinas acesas, vocês ficarão de fora. E foi isso que aconteceu. Aquelas mulheres não estavam preparadas, e quando o dono da festa chegou, elas queriam entrar, mas porém elas não tinham as suas lamparinas acesas, que representava ali o ingresso, que diz assim a palavra do Senhor. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Ou seja, aquelas pessoas que foram convidadas, foi ditado regra para elas: não perca o ingresso. Não perca o ingresso, porque no dia só entrarão quem tiver o ingresso. E aquelas mulheres, o ingresso delas era a sua lamparina acesa. Só que 5 delas estavam com as suas lamparinas acesas e entraram. Mas 5 delas não estavam com as suas lamparinas acesas, e isso foi a causa de elas não entrar. Está entendendo? E nós corremos sério risco de no grande dia, se nós não aceitar o convite e não permanecer com esse convite até o dia da festa, ou seja, até o dia da salvação, nós não entraremos. Muitas pessoas não estão valorizando este convite. Muitas pessoas não estão valorizando este presente da qual o Senhor Deus tem nos dado, que é o seu Filho,
para que todos que nele crê não pereçam, ou seja, não morram, mas sim que tenham a vida eterna. Eu poderia ilustrar, fazer referência numa palavra também que é bastante conhecida, que um senhor fez sua festa e mandou o seu servo chamar os convidados, dizer: venham que a festa já está preparada, o banquete já está pronto. E aquele servo indo chamar os convidados também não quiseram, porque eles estavam preocupados com bens materiais, com trabalho, com seus afazeres, e rejeitaram. Eles disseram: diz para o seu senhor que nós o rejeitamos. Depois o Senhor envia de novo o seu servo para chamar aquele povo. E eles voltando, convida o povo, dizendo: olha, o Senhor convida vocês para que vá, que a festa já está preparada, o banquete já está pronto. E aqueles homens disseram: olha, diga a ele que nós não iremos, porque nós compramos sítio, nós compramos fazenda, nós compramos automóveis, e agora não podemos, porque nós estamos indo para cuidar deles. Diga o Senhor que nós o rejeitamos o convite. Interessante é que o Senhor daquela festa, ele diz: a minha festa não pode estar vazia. E mandando novamente, ele diz: vai para o caminho, vai para a estrada, e todos os que passarem lá, diga que eu os convido para vir para a festa. E todos aqueles que aceitarem, tragam. Diga que festa será, e diga que eles serão bem-vindos. E aqueles servos saíram para o caminho e começaram a convidar aquele povo. Todos que passavam eles trouxeram e disseram: olha, o Senhor convida vocês para umas boda de quê? De casamento. Se preparem, vamos conosco, porque a festa está prestes a acontecer. E a Bíblia vai nos dizer que muitos receberam o convite. Mas interessante que no meio daquela festa tinha um homem que não estava totalmente preparado para aquela festa. Ele não estava vestido adequadamente para aquela festa. E naquela festa ele foi rejeitado. Por isso tem muitas pessoas que não entendem, dizendo: mas eu fui convidado. E por que eu não fui aceito? Porque você não se preparou. Porque você não estava da forma adequada para entrar. E para entrar no céu, meus queridos irmãos, tem regras. O Senhor Jesus estabeleceu regras que nós devemos crer, nós devemos perseverar, nós devemos viver para Cristo e morrer para o mundo. Quantas pessoas que acreditam, que aceitam Jesus e até hoje não mudou? Quantas pessoas acreditam em Deus e até hoje não faz o que Ele escreveu na sua palavra? Até mesmo muitas pessoas não lê a Bíblia, mas acredita que vai para um bom lugar quando morrer. Muitas pessoas acreditam que vai ser salvo. Irmão, você precisa aprender uma coisa. Você não saber ler, mas ouvir a palavra é uma coisa. Você pode ser salvo por ouvir a palavra de Deus. Mas quando você sabe ler, e você não lê a palavra de Deus, você não procura se informar o que o Senhor estabeleceu para que você herde a vida eterna, você está correndo sério risco de no grande dia você ser rejeitado. Por quê? Como é que você vai entrar numa festa? Digamos, só um exemplo, não é que é permitido isso. Digamos que você foi convidado para uma festa de casamento, para ser padrinho deste casamento. E a ordem é que você esteja de acordo com o que o noivo vai estar. E quando chega lá, você vai de bermuda e sandália. Está entendendo? Isso é um pouco difícil de compreender, mas a verdade é essa. Não é que a Bíblia ensina que só vai entrar no céu quem usa calça, camisa e tudo. Não. Você pode entrar, pode ser salvo da forma que você tem um chamado, ou seja, o Senhor te chama e Ele te mostra, dizer: olha, meu filho, você não pode mais andar dessa forma, você não pode mais cometer isso, você não pode mais fazer isso, porque agora você está sendo preparado para ir para o céu. E por isso que muitas pessoas não compreendem isso. Quando nós falamos
que para entrar no céu é necessário você aceitar Jesus Cristo e viver como Ele. Como Jesus Cristo viveu? Amando o seu próximo, ajudando o seu próximo e mostrando que o caminho não é fácil, mas que todos aqueles têm que trilhar o caminho que o Senhor estabeleceu. Ele deixou bem claro que aqueles que quiserem vir após Ele, tem uma cruz para eles. O que é uma cruz? É batalhas, são dificuldade, são provação, são rejeição, são pessoas defamando, são pessoas criticando, são pessoas se levantando contra nós. Tudo isso vai acontecer na vida de um cristão verdadeiro. Porque é necessário que isso aconteça, para que nós saibamos que Jesus disse que nós não somos mais pertencentes desta terra. Nós somos de Deus. Nós agora somos cidadãos do céu. Nós não pertencemos a essa terra, por isso que o mundo não nos conhece. É tão interessante que quando nós falamos, tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tolero crente. E eu acho interessante que essas pessoas dizem que creem em Deus e não tolera crente. Meu irmão, se você crê, você é um crente. Agora, em que você crê? Em que você crê? Sua fé está firmada em quem? Irmãos, isso é muito sério. Por isso nós devemos aprender mais da palavra de Deus. E a palavra diz mais. Mas o que é espiritual, ele sabe muito bem o que quer ensinar a palavra de Deus. Ou seja, ele sabe discernir tudo. E ele de ninguém é discernir. Ou seja, nós entendemos e compreendemos o que nós estamos vivendo. Mas as pessoas que nos olham de fora, elas dizem, como é que pode? Só esse povo aí, só eles que acham que estão certos. Só eles que acham que estão no caminho correto. Irmão, não sou eu que acho, não é o pastor que acha, mas sim Jesus Cristo. Estabeleceu um caminho para nós que está escrito aqui. Se não é a igreja que eu congrego, não é placa de igreja que vai me salvar. Isso fique bem claro. Mas sim é o Jesus Cristo, o que permitiu que a palavra fosse escrita. Você tem uma Bíblia em sua casa, leia, que você vai entender e compreender que para você ser salvo, é necessário você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Caso contrário, se você crê que outros podem fazer algo por você, você está totalmente enganado. Se você espera salvação em algum outro que te ensinaram que não é o que está na Bíblia, você está correndo sério risco de no grande dia você não entrar na glória do Senhor. Porque tem estatuto, tem ensinamento, tem regras para você ir para o céu. Mas para aí, se eu aceitar Jesus, eu vou parar de pecar? Irmão, nós somos pecador, eu sou um pecador, eu sou falho. Eu posso pecar a qualquer momento, eu posso falhar. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador, ou seja, Ele é o que nos justifica diante de Deus. Porque Ele é perfeito, porque Ele venceu, para que nós tivéssemos chance na pessoa de Cristo. E não por nós, porque nós, por mais bom que nós sejamos, sem Jesus Cristo nós estaremos perdidos. Nós seremos lançados no inferno sem Jesus Cristo. Mas quando nós o aceitamos, Ele é que nos justifica. Ele é o nosso advogado. Ele também é o nosso juiz. Olha para você ver que maravilha. Ele é o nosso advogado de defesa e Ele também é o nosso juiz. E Ele é um advogado que Ele não perde nenhuma causa. Ele é um juiz que Ele não julga injustamente, Ele só julga justamente. Entenda, se você tem um advogado que é Cristo e o juiz que é Cristo, com certeza você vai ser justificado, meu irmão. Agora, caso contrário, se você não tem Jesus Cristo, se você confia somente em Pedro, em João, em Antônio, em Cício,
e Maria, e Lázaro, e em Moisés, em Elias, se você confia nesses homens, saiba muito bem que eles não podem fazer mais nada por você. Porque o único que pode fazer algo por nós é Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele vive. Esses nossos irmãos, diante da nossa limitação hoje, entenda, hoje eles se encontram mortos. Mas Jesus não, Ele ressuscitou e vive. E quando Ele vier, Ele diz que os mortos ressuscitarão. Ou seja, todos os esperam para o grande dia. Ou seja, Pedro espera a salvação em Cristo, João espera a salvação em Cristo, Maria, mãe de Jesus, espera a salvação nele, José, pai carnal dele, espera a salvação nele, assim como nós também esperamos a salvação em Cristo Jesus. Agora entenda uma coisa, só que eles já não pertencem mais a esse tempo. Nós estamos num tempo limitado, mas eles já não pertencem mais a esse tempo. Porque a Bíblia vai nos ensinar que ao homem está ordenado morrer uma única vez e se segue o juízo. E quando nós morremos, nós estaremos diante de Deus para ser julgado. Ou seja, imediatamente nós estaremos diante de Deus para ser julgado. Como acontece isso? É como um piscar de olho. Veja uma pessoa que dorme. Você deita para dormir, rapidinho amanhece o dia, você nem percebe. Assim será também no grande dia do Senhor. Nós estamos aqui, mas no piscar de olho o Senhor pode aparecer para nos levar para a sua glória. E a Bíblia vai dizer que será como um piscar de olho. E os que já morreram ressuscitarão primeiro. Agora entenda uma coisa. Esses que serão ressuscitados primeiro, os mortos, são os que morreu em Cristo. Ou seja, que morreu crendo e obedecendo o que está escrito. Não é a minha Bíblia só que fala isso. A sua Bíblia. Compre uma Bíblia. Todas as Bíblias deixam bem claro que salvação é só em Cristo Jesus. E é este Jesus Cristo que eu estou pregando aqui para você. Ele vai voltar. E se você não estiver com Ele, você certamente não será salvo, meu irmão. Ah, mas o que acontece? Eu creio em Maria, eu creio em João, eu creio em São Pedro, eu creio em São João, eu creio em Santa tal. Meu irmão, entenda uma coisa, preste muita atenção, para você compreender. Estas pessoas, elas vão receber a recompensa dela. Maria, com certeza, eu creio que ela vai ser salva. Pedro vai ser salvo, João vai ser salvo, mas você precisa aprender uma coisa. Só que eles se encontram dormindo ainda. Eles ainda não ressuscitaram, mas Jesus Cristo sim. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, nós aprendemos, e a Bíblia deixa bem claro, que os mortos por nada pode fazer por nós, mas sim os vivos. E quem está vivo? Jesus Cristo. Agora me diz uma coisa, eu posso pedir alguma coisa a Deus e pedir a Maria para interceder por mim? Claro que não, porque Maria está dormindo. Ela se encontra morta. Mas ela vai receber a sua salvação, porque ela é a mãe do Filho de Deus. Ela foi escolhida para ser mãe. Está entendendo? Mas o que acontece? Preste muita atenção, gente, porque isso é muito sério. Jesus na sua glória, Ele é o Pai. Jesus na sua glória, Ele é Pai de Maria. Mas Ele se fez filho e veio a este mundo. Entenda, Jesus aqui nessa terra, Ele é filho de Deus e filho de Maria. Entenda isso. Não é que Maria, ou seja, que Deus é avô. Não é nada disso. Mas sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus aqui conosco. Entenda? Mas na sua glória, Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso, deixe bem claro para cada um de vocês que Jesus é o Salvador de Maria.
Ele é o Salvador de José, Ele é o Salvador de Pedro, Ele é o Salvador de João Batista, Ele é o meu Salvador e pode ser Salvador seu também. Mas para isso você precisa crer e aceitar Ele. Está entendendo? A Bíblia vai dizer, se Jesus Cristo não tivesse vindo, Moisés não seria salvo, Abraão não seria salvo, Noé não seria salvo, Adão e Eva não seria salvo, Moisés, Elias, Pedro, João, Maria, José, pai de Jesus carnal, não seria salvo se Jesus não tivesse vindo. Porque a salvação é através de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é através dele. Não há salvação em outro nome, em outro lugar, em santo, em imagem. Não há salvação em nenhum outro lugar. Só Jesus Cristo é a salvação. Por isso que a palavra que eu li, que só entende estas coisas, quem é espiritual, ou seja, quem entende o que Deus quer falar com ele. Se você continua carnalmente, você não vai entender, porque é complicado e difícil de você entender, de largar o que você crê, você largar a sua fé em Maria, em João, em Pedro, em Cício, em Antônio, em Sebastião. Isso tudo é complicado você abandonar isso, porque você não sabe decidir o que é espiritual. Porque você ainda vive numa vida carnal. Mas quando você vem para Cristo e crê nele e aceita ele como seu único suficiente Salvador, você passa a compreender o que Deus estabeleceu para nós. O que devemos fazer. O que nós estamos fazendo. Será que nós estamos agindo da forma correta? Será que se o Senhor voltar agora nós seremos salvos? Isso precisa as pessoas meditar mais a respeito disso. Tem muitas pessoas que estão perdidas. Por quê? Por suas próprias ignorâncias. Mas o Senhor pode mudar essa situação. Ele pode te salvar. Basta você crer e aceitar Ele. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nova criatura nós somos. Ou seja, nós somos criatura antes do nascimento pecaminosa, errônea, que estava destinado a ir para o inferno, todos nós. Todos da terra estavam destinados a ir para o inferno. Mas quando Jesus veio, que foi a cruz, que morreu por mim e por você, não sei se você carrega um crucifixo, você vê que Jesus foi à cruz por mim e por você. Agora ele não pertence mais àquela cruz, ele não está mais naquela cruz, porque ele vive. Por isso não devemos mais carregar mais crucifixo, porque Jesus não é a salvação não vem daquela imagem, mas sim de Cristo que vive hoje. Não sei se vocês compreenderam, mas eu creio que vocês irão compreender. Basta vocês começar a ler mais a Bíblia e crer no que o Senhor estabeleceu. Talvez você não tenha força, não tenha coragem de ler, mas saiba muito bem que a tua salvação, a sua salvação, depende muito de você ler o que está escrito, para que você venha conhecer quem é Jesus. Se você não sabe ler, pelo menos, meu irmão, eu quero te dizer algo. Ouça a palavra de Deus. Busque uma igreja onde fala que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele salva, que só Ele cura, que só Ele liberta. E assim você terá um encontro verdadeiramente com Cristo. Não é a igreja que vai te salvar, mas sim Jesus Cristo. Por isso busque aonde fala verdadeiramente da palavra dele. Que o Senhor te abençoe, que você venha ter ânimo em buscar a palavra de Deus e compreender. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não saia desse vídeo sem antes compartilhar. Compartilhe com mais pessoas, para que elas venham a ser alcançadas e ouvir também essa palavra. São palavras sinceras e verdadeiras, meu irmão. Se você ainda não é inscrito nessa página, se inscreva, siga a nossa página, para que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.